Bem-vindo a mais um Setting the Pace, desta vez com um homem do Norte, Carago. É um senhor de uma geração de meio-fundistas portugueses em que não faltavam diamantes. Nasceu no mesmo dia de dois dos seus maiores rivais, os Gêmeos Castro. Ainda hoje é recordista mundial dos 5.000 metros de meia num pé e de sapatilha no outro. Ainda hoje é recordado como o primeiro atleta português bem falante, que aparecia na televisão e que as pessoas sentiam alguma empatia, a saber falar, com uma boa imagem, formado, bonito, enfim. É professor, já foi presidente do Maia Athletic Club, onde é treinador. Segundo as más línguas, dá umas pedaladas de cicloturismo, foi o rosto da introdução da Rexina em Portugal, pelo que tem uma enorme responsabilidade, que é nunca cheirar a cavalo. É ele, José Regal. Muito obrigado Obrigado pelo por ter convite. aceito o convite e começo por perguntar se está tudo bem nesta fase da quarentena, se está recolhido. Tá, tendo em conta as circunstâncias e o problema que é geral, não é? Felizmente, para o meu lado e para os meus familiares, está tudo bem. Isto é um problema nacional, internacional e basta parte da nossa comunidade não estar bem para nós também termos algum receio. Sim. Mas felizmente, pessoalmente, estou bem. Vi que foi um dos primeiros, se calhar o primeiro amigo meu no Facebook a pedir a quarentena e Eu acho que era ser realista, não é? Porque bastava nós termos apercebido e puxar um bocadinho a cassete atrás na evolução daquilo que se passava na China e depois começou a aparecer na Itália e sim, a partir do momento em que a Itália começa com aqueles problemas, eu apercebi-me rapidamente que a situação não iria ser fácil. Obviamente também essas informações eram com pessoas com conhecimentos, aliás numa conversa que eu tive num dos últimos treinos, aliás o último treino que fizemos como grupo, eu aí já tinha dito aos meus atletas que iríamos ter o menos contacto possível, portanto porque eu estava a ver que as coisas iriam descambar nesta situação. Alguns do meu grupo acharam que eu estaria eventualmente a exagerar um bocadinho e hoje dão-me razão. Se também me perguntassem se eu acreditava que iria ser tão prolongado, eu aí talvez dissesse que não. Mas no imediato, na altura em que isto começou, eu tive a noção que iríamos ter um período bastante complicado. E agora ainda mais complicado que aquilo que eu imaginaria. E ficou na Maia ou foi para a Terrinha? Não, eu vivo na Maia, mas eu estou num local privilegiado, é um local que se chama Silva Escura. Eu estou a 5 minutos de carro do estádio, mas ao mesmo tempo estou na cidade e ao mesmo tempo estou no campo, porque é uma zona rural ainda. Portanto, estou numa zona, eu diria que hoje em dia, paradisíaca face ao contexto atual. A partir do momento em que entrou isto tudo em modo quarentena, bom, isto é um silêncio, é uma coisa impressionante. Eu cá não posso dizer o mesmo, porque apanho uns vizinhos aqui a fazer obras no telhado, obras totalmente ilegais, eu estou a olhar para ela, em que sobem o telhado e havia 7, 8 gajos ali todos juntos a cuspir para o meu terreno, porque eu chamei a polícia, vieram cá, arrumaram as tralhas nesse dia, no dia a seguir, segunda-feira estavam ali outra vez igual, Estavam outra vez, não é? sem máscaras, sem nada. Mas pronto. Eu julgo que não há uma noção real, por muito que se faça passar a mensagem. Professor, eu perguntei se tinha ido para a Terrinha porque o professor é de Sim, Mateus, em Vila Real. eu sou de Mateus, Vila Vive Real, lá, exatamente, sou oriundo. vive lá. Nasci em Mateus, Vila Real, eu permaneci por lá 2 anos, portanto eu praticamente não tive, digamos, uma infância muito enraizada em Mateus, Vila Real, na minha infância. Acho que efetivamente a grande fatia da minha juventude foi feita ou passada em Paredes, portanto entre Paredes e Penafiel, Uhum. na Quinta da Aveleda. E como é que era lá o pequenino Josézinho Alberto por Paredes? Eu era uma pessoa feliz, eu e todos da nossa geração. As nossas brincadeiras passavam todas pela rua, talvez daí também, digamos, a minha apetência, diria eu, depois mais tarde nas corridas. Brincava muito, portanto, quando era férias, saíamos de manhã, só ouvíamos a minha mãe e as vizinhas a chamar pelos filhotes para virem almoçar e depois voltávamos a zarpar e só ao final da tarde. Portanto, digamos, uma infância muito, muito ativa com muito pouco,
para se brincar, mas a imaginação Era e o que certo. nós fazíamos brincadeiras era uma coisa incrível. E com o que é que sonhava? Lembra-se? Eu no início, como todas as crianças, era a ser jogador de futebol, já nessa altura. Portanto, também era, digamos, a modalidade mais enraizada, entre aspas, na altura, porque era aquela que tinha mais oferta fora dos grandes centros urbanos. Qual é que era o ídolo? O António Oliveira, porque ele era jogador do Porto e depois, entretanto, no Penafiel, e eu seguia, porque o meu pai era sócio do futebol Penafiel, e portanto eu seguia um bocadinho a carreira do Penafiel, e portanto a passagem ao final da carreira do António Oliveira foi precisamente no Penafiel. Era esse um dos meus nomes grandes no futebol na altura, por essa ligação. Mas obviamente depois era o FQP, não é? O meu Porto, pelo menos, Quando é que em que apareceu o eu... atletismo? O atletismo aparece precisamente, estava a começar por isso. Entretanto, o meu pai, como tinha as ligações com o Penafiel, eu gostava de futebol, e ele um dia, tanto lhe chateei a cabeça que ele me levou às escolinhas de formação para ver se eu podia fazer lá uns treinos. Entretanto, aquilo tal como acontece ou acontecia nesse tempo, não havia, digamos, não proliferavam as escolinhas de futebol, e portanto resumia-se praticamente à coletividade principal da cidade, e para se lhe entrar lá, das duas três, ou eras muito talentoso e tinhas lugar garantido, ou então, enfim, ias para a lista de espera. O meu pai não gostou muito dessa situação. E então, eu como já tinha algumas, ele já tinha ouvido falar algumas vezes que eu na escola dominava as corridas, e um colega de trabalho chateou-lhe quando ouviu o meu pai dizer isso: porque é que não leva para o Paredes, não, para o atletismo, se ele tem tanto jeito e tal, ele podia lá experimentar. E pronto, e um dia contrariado, o meu pai levou-me à secção do Paredes, e eu não me lembro, nunca mais me esqueço dessas palavras. Eu contrariado, não queria ir, sempre de trombas e não sei o quê, e ele disse: não quero saber, vais lá, experimentas, vais uma semana. Ao fim de uma semana, se gostaste, muito bem, se não gostaste, vais-te embora, e acabou o ponto final, e acabou a experiência. E foi assim que eu comecei no Paredes. Fui lá uma semana, gostei do ambiente, e pronto, fiquei lá desde essa altura, estou em 1978, dessa altura até hoje ainda continuo ligado à modalidade, nas variedícias como atleta, dirigente, enfim, de tudo um pouco. E depois, nessa juventude a fazer atletismo, em que altura é que percebeu que podia fazer coisas engraçadas? Ou nem sequer tinha ideia disso e só gostava era do ambiente? Não, gostava do ambiente, também gostava da competição, eu era muito competitivo nesse sentido, e também o atletismo trouxe-me aquilo que de melhor eu tinha. Os coletivos, tem que haver um grande espírito de entreajuda. O sucesso só se consegue não à custa de um, mas à custa de mais 10 elementos, e eu vi no atletismo a possibilidade de eu não depender dos outros, dependia só de mim, e foi a partir daí também achei que tinha encontrado aquilo que mais me satisfazia. E como eu era bastante competitivo, eu logo no primeiro ano, iniciado, comecei assim a dar nas vistas, comecei a fazer frente, entre aspas, se me é permitida a expressão, aos trutas da Associação do Porto. E a partir daí comecei a ver que poderia fazer algumas coisitas, e ao longo dos anos essa ambição foi crescendo. Tive nesses primeiros 5, 6 anos de atletismo no Paredes a melhor escola possível, porque não me extraiu tudo o que eu tinha de melhor, mas permitiu-me de forma progressiva e de uma forma empírica eu poder ficar apto para os anos que viriam depois a seguir, com a minha passagem por outros clubes. Eu estive a ver e só teve um título nacional em júnior, nos 2000 obstáculos. Sim, fui campeão regional, juvenil regional, e depois em júnior é que realmente surgi com mais pujança. Consegui num célebre campeonato nacional em Lisboa, que o clube não tinha grandes possibilidades, e organizou uma excursão para levar 3 ou 4 atletas, onde me incluía eu. E aí sim, em Alvalade, no velho estádio de José Alvalade, a pista verdinha, e eu lembro-me que saímos às 5 da manhã do Paredes, para estarmos depois a competir, eu a competir às 4 ou 5 horas, e mais uma colega também. E lembro-me que logo nessa primeira jornada, no sábado, eu fui terceiro nos 1500. Eu tinha, antes dessa prova, tinha como recorde pessoal 4,2 ou qualquer que foi, aos 1500.
e acabei por ser terceiro, à frente de muita gente que eram candidatos, e fazer 3,51,7. Lembro-me do Pinhal, o Cipriano Lucas, que ficaram à minha frente, salvo erro, e depois também atrás mais uns 3 ou 4, ou seja, os 6 primeiros correram entre 3,50, 3,52 qualquer coisa, não chegaram aos 3,53, uma prova bastante competitiva. Portanto, foi a minha primeira medalha nacional, e depois no dia seguinte venci os 2.000 metros obstáculos com 5,51 também, e pronto, foi uma festa tremenda, não é? De ser campeão nacional. E a partir daí sim, a partir daí consolidei a minha ambição e achei que poderia no futuro conquistar grandes coisas. Mas depois só em 85, já no terceiro ou quarto ano de sénior, é que se afirmou ali no meio dos tubarões, não é? Sim, 14, 9. sim, a partir do momento em que eu fiz o primeiro ano de sénior ainda com a União de Paredes, com as minhas gentes, com o meu primeiro treinador, o António Pinto de Sousa. Depois no ano seguinte é que surgiu o convite do Futebol Porto por intermédio do Alfredo Barbosa. Sim. E pronto, a partir daí sim, foi o grande salto, foi para o clube que eu queria, que era o Porto. Mas 85 foi extraordinário, eu vi as marcas de 14,9 para 13,37, baixou dos Sim. 29 aos 10.000, nos 3.000 obstáculos de 8,44 para 8,32. A minha pergunta era se tinha acontecido algo em específico, a mudança do clube não. A mudança, sim, a mudança. Um grupo de treino, ambições completamente diferentes, metodologia e exigência diferentes, portanto tudo isso mudou. Como eu estava verde, ainda estava em banho-maria, eu diria que foi relativamente fácil eu dar aquele salto. A motivação de estar a correr para um grande clube, não tínhamos dúvidas que isso influencia muito a nossa motivação. Não pesava bem, pelo contrário, ainda era mais leve. Mas eu percebo onde é que quer chegar, mas obviamente que era uma maior responsabilidade. Sim. Não no sentido negativo, mas no sentido positivo. E isso deu-nos outra responsabilidade, obviamente. Correr pelo Porto não era a mesma coisa que correr pelo Paredes, não é? Como é óbvio. E isso foi uma forma de doping natural. Mas mesmo estando no Porto, continuava a trabalhar. E eu vi uma entrevista de 86, sim, em que o Regal referia que trabalhava 9 horas por dia e que só treinava uma vez por dia. E nessa entrevista também diz que os bidiários o assustavam, pois não sabia como é que o corpo ia reagir. O professor... Sim, isso até 86 eu tenho uma situação engraçadíssima, portanto 85 então fui para o Porto, creio eu, não é? E em 86, eu até 86 ainda mantinha o meu vínculo com a empresa, mas obviamente comecei a perceber que as coisas não eram fáceis, nem eram para mim, nem para a empresa. Pronto, nesta fase realmente era complicado treinar. Tenho uma situação curiosa que eu em 86 consegui os mínimos para ir aos campeonatos da Europa a Stuttgart, e eu lembro perfeitamente que entrei no estágio e claro, os Castros, o pessoal do Sporting treinavam bidiários. E então eu cheguei ao estágio e o professor Mário Muniz Pereira virou-se para mim, Regal, então treino, e disse ao professor, desculpe lá, mas eu só treino uma vez por dia, eu não estou habituado, não vou agora inventar antes de um campeonato e ter nada 2 vezes por dia. E ele ficou assim a olhar para mim espantado, porque só treinas uma vez por dia, só treino uma vez por dia, ó professor. Efetivamente eu não treinava 2 vezes, muito esporadicamente, não por regra, mas esporadicamente. E portanto só a partir de 87 é que 88, quando praticamente comecei-me a desvincular da empresa, é que passei a ter autonomia, passei, digamos, a ser um profissional da modalidade. Sim. E é que permitiu-me treinar 2 vezes e adaptar-me a esse grau de exigência, não é? E é mesmo verdade que, perante a qualidade que existia no meio fundo e fundo português, foi isso que o fez manter-se ali nos 3.000 obstáculos mais tempo do que queria? Foi efetivamente. Eu quando apareci, obviamente que eu se ambicionava ir a campeonatos internacionais de pista, fundamentalmente, eu tinha que tomar opções. Ou ganhava nos... Pois, acabava por ser mais fácil, não é tão fácil fazer os obstáculos, porque houve muita gente, Paulo Guerra, se ele me estiver a ouvir, o Paulo Guerra dizia, isso para obstáculos, o Dionísio,
o Eduardo Henrique, aquilo era fácil. O que é certo é que alguns deles foram lá e não fizeram nada e chegaram à conclusão, não, é melhor estar no nosso cantinho, deixa estar os obstáculos. Mas para mim, efetivamente, eu não tinha grandes dificuldades, apesar de tecnicamente não ser um atleta exemplar, mas eu compensava com aquilo que corria nos planos. E desenrascava muito bem, passava muito bem a bola d'água nos outros obstáculos, nem por isso, era com o pé em cima, sempre, colocar o pé em cima, portanto não treinava especificamente, mas entre obstáculos corria muito, portanto era isso que me safava. Nos mundiais, em 87, eu tinha mínimos e liderava praticamente, tinha lugar em todas as provas dos obstáculos, aos 5.000 e aos 10.000, e na altura até houve um pequeno affaire com o professor Fernando Mota, porque eu, sendo melhor nos 5.000, eu queria ir aos 5.000, não queria ir aos obstáculos. Mas como havia a tendência e havia a possibilidade de levar mais atletas, porque como eu tinha mínimos a todas, se eu fosse aos obstáculos, libertava uma vaga a alguém para ir, neste caso era o João Campos do Benfica, e eu na altura, se fosse hoje, não abdicava, tinha ido mesmo aos 5.000. Mas pronto, ele lá nos deu a volta a mim e ao meu treinador e eu acabei por ir aos obstáculos. E foi no Celebrano em que o Domingos conseguiu a única medalha individual e de uma forma soberba, perdendo apenas para o Auita na final em Roma. E obviamente eu também tive uma prestação muito boa, além de ter batido o recorde nacional na meia final com o 8,21 tal, que durou bastantes anos. Tive uma participação interessante na final, com alguns exageros, mas pronto, era a minha forma de correr, tendo sido 11º. Mas efetivamente foi essa a razão da minha abordagem nos obstáculos, foi isso. Porque a partir de certa altura eu era um atleta mais de 5.000 do que propriamente de obstáculos. Sim. E nos 5.000 chega a 88, um ano especial para nós, eu nasci em 88. E foi a sua melhor Já época. estou velhinho eu. E chega aos jogos. Como é que é entrar nos jogos e ser o favorito à medalha de ouro? É indescritível. Olha, aquilo que eu posso dizer, eu conto sempre esta história porque me apraz e também acho que para os jovens também isto é importante. Vamos ser francos, eu quando comecei a época de 88, a época de 88 coincidia com os jogos foram em setembro. O meu sonho, como qualquer atleta que se preze, é estar nos Jogos Olímpicos. O facto de lá estar, eu acho que já é uma medalha ganha. E obviamente foi com esse espírito que eu comecei a minha preparação, o meu início da época desse ano, foi chegar ao ter os mínimos e ter um lugar, uma vaga para ir aos Jogos Olímpicos. Era o meu sonho de criança, desde que eu assisti ao Lopes em 76, em Montreal, e assim foi. As coisas foram, ao longo da época eu fui dominando, comecei por estar nos Jogos, tinha conseguido esse direito, entretanto a época de verão foi-se aprimorando, bom, epá, a meio da época ou quase no final da época eu já pensava que não era só lá estar, tinha que fazer alguma coisa, tinha que marcar pela diferença e essa marcar pela diferença era chegar à final. Bom, as coisas começaram-se a precipitar, eu venço a final do Grande Prix em Berlim, no Estádio Olímpico, faço em Bruxelas 13,15 que se torna a melhor marca do mundo dessa época e portanto eu chego invencível na distância com uma melhor marca mundial desse ano e portanto acabei por subir as escadarias num ano só em que só pretendia estar nos jogos, depois já era chegar à final, entretanto consegui mais qualquer coisa, ir provavelmente lutar por uma medalha. Infelizmente a história não se fez por esse caminho. De qualquer maneira foram concretizados outros sonhos e infelizmente esse não foi, porque pronto, é uma história já muito falada e muito conhecida. Eu na introdução estava a brincar com aquela questão do recorde mundial descalço num pé. Sim, eu percebi. Mas o que é verdade é que na altura o Regal disse não foi por isso que... Não, e continua a manter essa. Não foi, digamos, uma estratégia de humildade, não foi aquilo que eu senti na altura. Obviamente se me dissessem assim, se a prova, os Jogos Olímpicos, ou a final fosse corrida apenas numa corrida só, terias hipótese, eu se calhar diria que sim, que teria mais hipótese em ganhar a medalha. Okay.
O problema é que eu abarcava e todo este meu filme que eu fiz o objetivo era estar nos jogos, depois já era chegar à meia e depois no final já era conquistar alguma coisa, ela foi muito longa, foram 12 meses com grande intensidade. Ou seja, não houve um planeamento em que os Jogos Olímpicos ou a conquista de uma medalha nos Jogos Olímpicos fosse a prioridade. O facto de eu chegar nessas condições, eu já cheguei muito cansado, não só psicologicamente, mas também fisicamente. Tudo Quando isso fez precipitou. provas, não é? E eu fazer 3 corridas em 4 dias, fiz 13:42 ou 43 nessa eliminatória. No dia seguinte, menos 24 horas, a meia final. E foi aí que aconteceu tudo aquilo que agora se fala nos compêndios e nas conversas e nas tertúlias entre nós, foi a perda do sapato que ficou tão famosa na altura e foi muito badalada. Alguém o pisa e se vê o sapato voar. E na meia-final perdi a sapatilha cerca de 1000 e poucos metros de corrida e, portanto, corri 3800 metros. Com um pé calçado e outro descalço, portanto, vem aqui com o pé todo ensanguentado, pá. Sendo terceiro, com 13:22, salvo erro, ou 23, e depois passado 48 horas tinha a final. Obviamente, quando eu digo, e quando eu disse nas entrevistas que não foi a razão de ter perdido a sapatilha, não foi. Obviamente que deixou algumas mazelas, não vou negar, não foi isso. Foi realmente o grande cansaço físico, psicológico, de uma época inteira, não em si os jogos, é preciso que se note, mas foi realmente uma época muito, muito recheada de muitas solicitações, muito treino, muita competição, e obviamente isto não é de ferro, e os outros também vieram, recordo-lhe, o Domingos, por exemplo, acabou em grande nos jogos. Por falar em Domingos, porque tinha... o Domingos descreveu aqui neste podcast que o seu pé estava de uma maneira tão má que se fosse ele não iria correr. Sim, mas sabes, quando estamos supers, digamos assim, estamos, digamos, no momento mais ambicionado da tua carreira, tu esqueces essa situação. Sim, mas obviamente... Por cima eram 13 minutos, não é? Vou aguentar aqui 13 minutos. Não, e o problema é assim, nós basta dizer que corremos ao meio-dia, hora local, no pico do calor, em que a pista, sendo sintética, estava super abrasiva e obviamente que isso ainda teve mais consequências para aquilo que me aconteceu, que foi perder a sapatilha a uma hora dessas. E a minha sorte é que levava meia. Há muitos atletas que já não correm com meias. A minha sorte foi correr ainda com meia, que ainda minimizou um bocadinho a situação. E quando desistiu na final, foi chorar para um canto ou ficou a vibrar com a prestação? Não chorei, fiquei completamente perdido. Chorei mais tarde e vou-te contar já uma história, não sei se o Domingos teve a oportunidade de dizer. A mim aconteceu-me o pior que podia ter acontecido, mas ao Domingos não foi menos também, não é? Porque ficou... naquela dramática última volta, ficou fora das medalhas, quer dizer, é uma coisa impensável. Mas, é assim, chorei muito por dentro, não deitei lágrimas, andei completamente perdido, andei desorientado, não tinha ninguém à minha espera, nem do Comitê Olímpico Português, nem o próprio meu treinador, não tinha ninguém. Eu saí do estádio da pior maneira, sozinho e só. É evidentemente, se tivesse ganho uma medalha, não faltavam gente à minha espera na saída do estádio, mas foi a realidade, encarei assim. Eu regressei muito tempo depois à aldeia olímpica, tomei banho, entretanto desci, porque aquilo era um edifício com vários andares, e entretanto eu vejo ao fundo o Domingos, vinha o Domingos, eu não disse uma única palavra, o Domingos não disse uma única palavra, só sei que chegámos à beira um do outro, demos um forte abraço, ele chorava que nem uma Dulcineia e eu chorava que nem uma Dulcineia, cada um pelas suas razões, obviamente. Sim. Eu chorava por ele chorava por mim e choravam por ambos. De favoritos, um fica em quarto e o outro desiste na final depois de ter dominado a época toda. E, portanto, esse foi o momento que fica para a história. Os vencedores traduzem-se por resultados. O meu resultado foi aquele. Não há nada a fazer, não se pode voltar atrás. Foi um marco na minha carreira, sem dúvida alguma. Por falar em chorar, toda a gente sabe que o seu treinador, o Alfredo Barbosa, chorou quando o Regalo, antes dos jogos, assinou com o Benfica, não é? Sim, isso porque
Barbosa e eu próprio e todos que passaram por Porto, gostávamos de ter visto no Futebol Clube do Porto nessa altura mais ambições em termos da modalidade. Isso não aconteceu, torna-se muito difícil quando tu pensas que podes fazer aquilo que queres, se posso ter determinadas condições que me dão num outro local, e apesar de gostares muito do teu clube, sentires o teu clube como ninguém, chegas a um ponto que não tens outra alternativa, e foi o que aconteceu. Portanto, eu lembro-me que quando teve que se dizer o sim, o Barbosa, à frente do Marcelo de Almeida, chorava que nem uma dulcineia. Eu estava naquela, estava com muita pena, estava revoltado por sair do Futebol Clube do Porto. Havia uma balança, um lado que estava a pesar mais, e foi para esse que nós... Se me perguntam se me arrependi, não. Se tenho tido pena não ter tido mais algum tempo para pensar, isso tenho. Eu tenho conhecimento que o Dr. Marcelo de Almeida, alguns atletas, ele passava o cheque. Não, a mim nunca passou o cheque nenhum para a época toda. Tivemos o nosso compromisso mensalmente e foi isso que fizemos, nunca fez nada. Tinha algumas cláusulas com incentivos por objetivos, mas nada mais que isso, e recebi sempre mensalmente como qualquer atleta. Portanto, não recebi à frente. Sim. Qualquer verbo. Ok. E sente que tem sorte por ter vivido na melhor geração de sempre do fundo português, ou azar? Vou ser muito direto. Não, eu vivi na altura ideal, no momento certo, sem dúvida alguma, que a quantidade e a qualidade dos nossos atletas é que nos permitiu chegar ao topo. E o que nos está a faltar agora é precisamente isso. Ou seja, além da competitividade interna nos grupos, que era muito importante, e lembro perfeitamente do grupo do Muniz. O Muniz, quando o Sporting contratava, a primeira coisa era: sim senhora, vem para aqui, vem se integrar e vem viver aqui para Lisboa, precisamente para isso. Portanto, ou seja, essa competitividade do treino, com disciplina, regras, metodologia muito bem definida. E depois, essa competitividade interna, ainda havia a competitividade externa, que seria a rivalidade com os outros atletas. E essa rivalidade, sim, obrigou-nos a treinar mais, obrigou-nos a ser mais ambiciosos, e só assim é que eu posso justificar o ter chegado onde cheguei, eu e todos os outros. Portanto, indo muito diretamente à questão que me colocaste, se hoje me sentiria mais feliz sendo dominador, talvez fosse mais dominador, mas se calhar não teria a nível internacional. E eu recordo que nós, nessa altura, todos nós estávamos nos 20 primeiros, quase todos nos 20 primeiros numa prova ou outra, estavam nos 20 primeiros mundiais. E falando dessa malta de topo, eu vou fazer aqui algumas perguntas e quero que me diga o nome de um atleta, e pode-se incluir. A primeira é: qual foi o atleta português mais duro? Eu tive vários, não é? Sem dúvida alguma, o Pinto. O Pinto era como é que eu hei de dizer aqui um palavrão, que lhe fique bem, que lhe assente bem, que não... Ele era um animal enraivecido na estrada. Eu recordo-me estágios que fiz com ele, eu não aguentava. E é engraçado, quando íamos para o treino de pista, normalmente eu é que lhe dava alguma tareazinha. Obviamente que o Lopes, que foi... E o mais completo? O primeiro foi aquele que mais me... mais completo, sim, e o que me incentivou, o que me deixou aquela mensagem lá dentro de dizer que era isto que eu queria. Qual foi o atleta que mais temia? O que mais temia? O Domingos era um competidor nato, não era muito bom finalizador, é bom que se diga, mas era um atleta que era um... Início, estou-me a esquecer do Dionísio, mas o Dionísio também, nos velhos tempos, eram realmente ossos duros de roer, sem dúvida alguma. Qual o atleta mais trafulha, aquele que cortava mais passeios? Não tenho essa noção nenhuma, eram todos bons rapazes. Eu também fiz isso algumas vezes, portanto, quando um fazia, todos os outros faziam. Portanto, eu posso me incluir nesses, éramos todos. E qual é o adversário que nunca venceu?
Pá, não sei, o Lopes, pá, o Lopes eu acho que nunca ganhei o Lopes. O Lopes acaba precisamente numa altura em que eu podia ter ganho Sim, sim, de sim. competir com ele, mas efetivamente foi aquele que esteve por trás do meu interesse, do meu interesse pela modalidade, e foi aquele que eventualmente não tivesse vencido. Mas de resto, acho que venci-os a todos. E qual o adversário mais misterioso? O mais misterioso, o mais O que não ia a talvez estágios, o que não Fernando ia Couto. treinar sozinho. Não, o mais misterioso talvez fosse o Fernando Couto, era o primo de Joaquim Silva, que era também do Benfica, e o Carlos Monteiro também. O Carlos Monteiro, porque pá, treinava com Ascensão na altura, e aí sim havia uma grande rivalidade entre treinadores. Nós em estágios treinávamos e às vezes o Monteiro e o grupo do Ascensão treinavam um bocadinho à parte. Nós normalmente o Barbosa juntava-se ao do professor Mário Nunes Pereira, enfim, às vezes com o Canário, mas efetivamente mais misterioso talvez seja isso, não é por maldade aquilo que eu vou dizer, atenção, muitas das vezes eu estava a fazer e nós por curiosidade perguntávamos ao Ascensão quanto é que ele tinha feito nas séries, e ele diz, foi muito bom, e nunca dizia aos tempos em voz alta, portanto ficava um bocadinho com aquele segredo. E havia treinos, muitas das vezes, em que nós dizíamos, vamos fazer 1 hora e não sei o quê. Não, eu vou para ali e tal. Portanto, também fugia um bocadinho a essa. Mas sem maldade, acho que era uma questão misteriosa, mas sem grande gravidade, mas Sim, tem a sim. sua piada. Mas, Regalo, eu tenho aqui uma entalada, porque Então, sem desprimor a Manuel Silva, que é um tipo simpático, bom rapaz, mas porra, sim. ele nem na Wikipédia aparece. E se nós metermos na Wikipédia José Regalo, aparece página em português, página em inglês. Como é que é perder um recorde nacional dos 3.000 obstáculos com um atleta que nem sequer na Wikipédia aparece? E que É apenas natural, duas fogachadas em 2000 e 2004. pois. O que eu posso, é assim, a única coisa que eu posso responder é que, pronto, o Manuel Silva tinha tinha o seu valor e tinha também as suas limitações. Era um excelente atleta, ou foi um excelente atleta nos obstáculos, até porque bateu também depois esse tal meu recorde nacional, mas efetivamente eu pronto, evidenciei-me em quase todas as vertentes, dominava no corta-mato, que também onde tinha bastante, e que eu adorava fazer, corta-mato. Na estrada desenrascava-me, na pista, nos planos, bastante bem, nos obstáculos também me saía bastante bem, portanto, é natural que eu apareça mais vezes e apareça mais em destaque. Mas se soubesse o que sabe hoje, será que tinha apostado mais nos obstáculos? Não diria ter feito ou prolongado mais a minha carreira nos obstáculos. O que poderia era ter, e sei o que sei hoje, e até porque eu também treino um atleta hoje que é o melhor atleta português de obstáculos, que é o André, ainda com uma margem de evolução muito grande também. Ainda não deu aquele salto que nós gostaríamos, mas julgo que não estará para tão longe quanto isso. Mas aquilo que eu modificaria era assim, naqueles anos em que eu fiz, o devia ter feito de outra maneira e ter aproveitado de outra maneira, em termos de treino, em termos de melhoramento técnicos, porque se eu tivesse feito isso, não tenho dúvidas que o recorde nacional, na altura que eu bati, que era 8,20-70, por aí, o teria feito na ordem dos 8,12, 8,14, não tenho a menor dúvida que provavelmente o Manuel Silva não seria recordista nesta altura E que eu atualmente, fazia. como disse, é treinador de meio-fundistas. E o que é mais difícil? Ser atleta ou ser treinador? Eu costumo dizer que eu gostava, respondendo à tua pergunta ou ao teu desafio, por outro lado, eu gostava mais de ser atleta do que ser treinador. Ok. Como isso não é possível, obviamente tento estar ligado à mentalidade nesse sentido. Mas não é fácil ser também atleta, não é? Uhum. E também não é fácil ser treinador, porque apesar da nossa experiência, temos uma grande vantagem, eu falo por mim e todos aqueles que são treinadores e que foram atletas, temos em cada uma das áreas ou das competências alguma experiência, o que isso muitas das vezes é tão mais importante do que ter muitos estudos.
E é como eu te digo, eu gostava de ser mais atleta do que ser treinador. No entanto, é um desafio bastante grande e é um desafio, atenção, as pessoas às vezes acham que ser treinador vão lá no meio fundo e fundo, é só correr e pronto, está tudo bem. Não é bem assim. E é uma função, se possível, intervenção quase diária, eu diria quase diária. Okay. Eu costumo dizer aos meus atletas que ainda não me considero um treinador, apesar de ter alguma bagagem, ter o passado que tenho, ter a formação que tenho. Para ser um treinador completo eu tenho que estar dentro do processo todo, isto é, além de dominar aquilo que eu vejo no treino, eu tenho que dominar aquilo que não está visível no treino. E isso não é possível, eu não consigo estar diariamente com eles, até porque tenho a minha vida profissional, obviamente, e depois também os próprios atletas, salvo raras exceções, um caso ou outro, não são profissionais. Eu não sou um treinador de intervir muito, fazer muitas intervenções, mas por vezes, às vezes acontece que eu planeio, eles estão a treinar e às vezes não estou a fazer nada, eles pensam que não estou a fazer nada, eu estou a observar e de repente, não sei porque chamam-me qualquer coisa a atenção e eu digo, André, olha, tu estás assim, é a prova, então, e não me dizes nada, isto é qualquer coisita, eu não sei quanto. Portanto, é este papel, é observar também, Sim. que é extremamente importante. Não basta passar a receita para as mãos do atleta se nós não temos esse controle, esse domínio. Tenho muito que aprender, só sei que nada sei, isto é uma frase muito batida, só sei que nada sei, e é um bocado isso. Mas isso é uma realidade. É. Quem não estuda não tem noção disso. E todos os dias, eu até posso não concordar com às vezes determinada metodologia de um determinado treinador, não interessa, não é? Mas há sempre algo nesse treinador que a mim que me pode interessar e que se pode adequar àquilo que são os meus princípios. E sendo treinador de meio fundo e estando o meio fundo a atravessar uma crise não só em Portugal como praticamente em toda a Europa, eu pus aqui alguns fatores e gostava que de uma escala de 1 a 10 me dissesse se aquele fator 1 não tem nada a ver, 10 se for um fator muito forte. Muito, muito importante, sim. Muito importante. Então, começo por melhoria das condições de vida. Isso é importante, 10 mesmo. A educação física na escola. Eu diria que também 8, numa escala de 1 a 10, 8. A fibra com que é feito os atletas de hoje em dia. Tem que ser muito importante, embora isso dependa de caso. Não se compre, não é? Tem que estar intrínseco à vontade de cada um. Treinadores. O 10, eu acho que é importante. O treinador, isto agora só uma parte, o treinador não é só o que planeia, eu te disse. Muitas vezes tem que servir de pai, tem que servir de confidente, muitas das vezes temos que resolver um problema afetivo que vai interferir no treino, um namoro que, Sim. O namoro não está a correr muito bem, portanto são essas, o papel do treinador abrange muitas áreas e ultrapassa muitas das vezes aquilo que as pessoas possam imaginar. Houve algumas decisões federativas na década de 90 que muita gente defende que limitaram o progresso do meio fundo e fundo em Portugal. Não sei se concorda. Eu aí não concordo muito. Numa escala 3, alguma importância, mas muito pouco. Eu, obviamente que aquilo que fui como atleta e aquilo que usufruí daquilo que a Federação na altura, ou as direções da Federação na altura, e naquele caso era só praticamente o moto, a mim nunca me contribuiu de uma forma direta ou a 100% para aquilo que eu vim ser como atleta. Não, as coisas foram, trabalhei para isso, ambicioso, eu não estava cá preocupado se a bolsa era X ou Y, isso é importante, mas eu não posso dizer que é só por essas razões, ou que são essas razões as principais, de hoje em dia não termos melhores atletas com melhor qualidade. A Federação é o maestro, não pode ser a fonte ou o caixote de todos os problemas ou de tudo o que é de bom ou de mau, porque é impossível. Eu não estou a defender aqui a Federação, mas enquanto atleta e que vivenciei essas situações, nós temos é que pensar para a frente. E o atleta, se estiver focado naquilo que quer, obviamente que as oportunidades vão surgir
e não é por aí que não deixa de ser. Mas é como eu te digo, há 20 anos atrás, nós queixávamos na altura que havia falta de pistas de tartan e nós éramos os melhores do mundo, e agora há pistas de tartan e agora não somos os melhores do mundo. É mais sexy ser atleta de velocidade e de Exatamente. saltos do que propriamente meio fundo, não é? Exatamente. E nós no meio fundo e fundo até, se calhar até foi mal haver muitas pistas de tartan, porque passamos a treinar mais vezes lá e muitas das lesões também surgiram por causa disso. Pois. Dá que pensar. As lesões também o afetaram, não é? O tendão daquilo. Bastante a mim, bastante. Também com muitos erros, enfim, investi também muitas vezes o meu bolso para tentar resolver os problemas de que eu padecia. Portanto, não havia nada nesse sentido. Agora, para terminar, passamos aqui às umas perguntas rápidas, que é o já ou nunca, em que eu faço uma pergunta e o professor só tem de dizer já ou nunca. Vamos lá ver. Já sonhou com medalha de ouro a ser colocada ao seu pescoço? Já. Já se sprintou para a vitória a pensar que era a última volta? Festejou, mas tocaram o sino? Não. Num Já me aconteceu o corta-mato? contrário. Já me aconteceu o contrário. A sprintar porque ia mesmo terminar e mandaram-me dar mais uma volta, mas eu tinha razão, não era o contrário. Eu sabia o que é que estava a fazer, os juízes não. Ui. Mas já me aconteceu isso. Já Portanto, fez... nunca. Nunca. Já fez uma marca brutal sem estar à espera? Sim, Colónia, 3.000 metros. Essa não estava nos meus horizontes, até porque estava numa fase menos boa e encarei essa competição como final da época, e o que é certo é que a coisa surgiu e saiu-me uma marca canhão, numa prova também interessante, onde o Almeida também bateu o recorde do mundo dos 3.000 metros e baixou pela primeira vez na história, nessa altura, a barreira dos 7,30. Já fez um percurso de BTT de média dificuldade e depois chegou ao plano, sem qualquer dificuldade, cai da bicicleta e parte a clavícula? Já 2 vezes. Menos uma. Já Já me viu, aconteceu isso. já viu o filme Troia em que o Brad Pitt faz de Aquiles? Sim, vi o filme já, sim. E o que é que sentiu? Aquele Aquiles era bonito, não era? Era bem melhor que o meu. Pô. Eu deu-me bastantes problemas e continua a dar, não é? Infelizmente, para a manutenção. Já alguma vez boicotou reuniões com o DTN na Aldeia das Aceteias? Já. É, Agora é o meu presidente, não é? sim. Na altura até esse boicote, posso dizer que não foi um boicote organizado, não é? Foi um sentimento, uma entrevista que o Jorge, quanto a mim, bastante infeliz da forma como fez. Podia ter dito se calhar a mesma coisa, mas se calhar com outra diplomacia, não o fez. E obviamente que os atletas sentiram-se todos, eles, sem exceção que estávamos nos estágios, sentimos todos um bocadinho incomodados com isso. E não sendo combinado, todos nós sabíamos, porque nos avisaram que o professor Jorge Vieira iria fazer uma reunião na qualidade de diretor técnico a meio do estágio, e nesse dia ninguém apareceu. Ele ficou obviamente bastante chateado e pronto, opa, mas não foi nada organizado, foi tudo espontâneo por parte de todos, e tínhamos lido a entrevista e obviamente não ficámos agradados. Eu posso relembrar muito rapidamente a entrevista, tinha a ver com que ele achava que os fundistas eram aburguesados, que ganhavam muito dinheiro, Sim. que eram muito vedetas, assim dentro do género, e que havia atletas medalhados olímpicos ingleses que até iam para estágio e estagiavam em relotes e não sei o quê, portanto tens assim uma série de jogadas. Enfim, efetivamente nós éramos os privilegiados dentro da modalidade, mas também éramos os melhores do mundo e éramos bastante solicitados, portanto era uma coisa natural. E obviamente não gostámos muito, mas creio que provavelmente a mensagem que o professor Jorge Vieira não era bem essa que queria transmitir, mas o que é certo é que vinha escrito e nós na altura também com toda a adrenalina e com toda aquela força que nós tínhamos nessa altura, não gostamos e
e boicotámos, um bocado resumidamente a isto. Ok. Vamos aqui mais as duas últimas. Quando casou e lhe perguntaram se aceitava casar, já se esqueceu onde estava e respondeu: Rexina, sim. Não, isso não. jamais. Não, isso não. E quando era jovem, bem solteiro, lá para 1980 e poucos, foi para a discoteca a cantarolar mentalmente: eu sou assim, tenho confiança. Cantei muitas das vezes depois de ver o spot, mas não ia cantar para a discoteca, é isso. Nunca foi em pensamento, mas brinquei muitas vezes com essa situação. Foi uma situação gira e uma experiência gira também num papel engraçado. É sempre um gosto passarmos por estas memórias e relembrar que ainda existimos e também que já somos um bocadinho velhotes, pá, já começamos a ver. Quando dizes que nasceste no ano em que eu estive nos jogos, isso é sintomático. 32. É verdade. Já lá vai muito tempo, parece que foi ontem. E já alguma vez sonhou ser presidente da federação no futuro? Não tenho. Aliás, a minha experiência na federação e estes anos que eu tenho vivido foi por acidente. Apesar de eu sentir que não tenho sido uma peça tão útil como gostaria de ser, também por culpa própria, é bom que se diga isso, mas é uma máquina muito pesada, é preciso ter, digamos, uma entrega e uma disponibilidade muito grande. Não é assim tão fácil como quem está de fora. Eu posso dizer que quando estava do lado de fora era uma pessoa muito mais crítica, muito mais energética nas críticas que fazia. Hoje em dia sou mais um bocado comedido, embora tenha as mesmas críticas, algumas críticas, de uma forma mais reservada, obviamente, por razões óbvias. No entanto, para quem me está a ouvir, isto não é uma máquina muito fácil. Isto é a mesma coisa que está alguém à frente de um governo, nós criticamos sempre os políticos, etc. Não teria perfil para presidente da federação, porque isso exige muito, rouba-te muito a família, rouba-te muito o teu tempo e realmente tens que ter uma disponibilidade diária. Não há cá sábados, domingos, feriados, tem que ser 100%. Portanto, longe com essa perspectiva. Essa responsabilidade. Não penso. Obrigado, muito De obrigado. nada.